Nós vamos agora para a leitura da palavra de Deus, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso 2 até o verso 6. Por gentileza, abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta aí, a sua Bíblia física ou no seu aplicativo, como for, para que você possa acompanhar passo a passo a exposição desse texto. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. O profeta Abacuque viveu e profetizou numa época em que o reino do sul, o reino de Judá, havia se desviado e se afastado dos caminhos de Deus e da lei que Deus havia dado à nação através de Moisés. E Abacuque, percebendo os caminhos errados do seu povo, impressionado com a corrupção dos juízes, a violência dos ricos, o descaso para com os pobres, a idolatria e a imoralidade que havia na nação, ele clama a Deus para que Deus traga uma reforma, para que Deus faça o que já tinha feito antes, levantando um rei temente a Deus, um rei piedoso como Josafá, Joás, o próprio rei Ezequias, para que trouxesse Israel de volta ao caminho de santidade, ao caminho de Deus. Ele clamava e Deus não lhe respondia, o que leva Abacuque agora a perguntar a Deus por que Deus não estava ouvindo, por que Deus não respondia às suas orações. Finalmente Deus respondeu, mas a resposta de Abacuque não era exatamente aquela resposta. A resposta de Deus não era exatamente a resposta que Abacuque queria ouvir. Abacuque orava pensando que a solução para o problema do declínio de Israel seria um avivamento espiritual. Mas Deus responde dizendo que ele está levantando uma nação, os caldeus, que ele trará como instrumento do seu juízo contra o seu povo que havia se desviado dos caminhos de Deus. Abacuque enfrenta esse desafio de uma resposta diferente e uma resposta chocante, lembrando ou recordando quem Deus era e a aliança que ele tinha com a nação de Israel. Isso foi o que nós vimos na última mensagem. Ele lembrou-se, meditou no fato de que Deus era eterno, que ele era firme como uma rocha, que ele era santo, que ele era o Deus de Israel com quem havia feito uma aliança. E, portanto, dois resultados da meditação de Abacuque. Eles não morreriam, mesmo que o desastre ia acontecer, que haveria a invasão dos caldeus. Isso não significaria o fim do povo da aliança, uma vez que Deus é fiel à sua aliança, ele tinha um pacto com a nação de Israel. E segundo, Abacuque entendeu que Deus estava levantando os caldeus, os babilônicos, sob a liderança do rei Nabucodonosor, não somente para disciplinar o povo de Deus, mas servir de juízo para todas as nações do Antigo Oriente, como um poder mundial que haveria de controlar e dominar todos aqueles povos através do poderio militar. Mas isso então leva Abacuque a uma outra crise. Como é que um Deus que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como é que ele suporta o ímpio, ele suporta uma nação tão violenta, cruel, como a nação dos caldeus, os babilônicos? Em especial, como é que Deus poderia usar um povo ímpio como os caldeus para punir um povo mais justo do que ele, que eram os judeus? Porque apesar de todos os desvios, os judeus ainda eram mais justos diante de Deus do que os babilônicos. E Abacuque traz tudo isso diante de Deus em oração.
ele expressa seu questionamento a Deus, seu lamento, sua queixa em oração diante de Deus e resolve aguardar a resposta de Deus em silêncio, como diz o verso 1 do capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que nós veremos hoje é exatamente a resposta de Deus ao profeta Abacuque. Deus respondeu ao seu servo. E é o que nós vamos ver agora, do verso 2 até o verso 6. Deus finalmente lhe responde, diz o verso 2: o Senhor me respondeu e disse. Que bênção, não é? Quando Deus nos responde, ele pode demorar, mas eventualmente ele nos dará uma resposta. E a resposta de Deus se foca no questionamento que Abacuque havia feito no capítulo anterior, no verso 13. Por que toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Em resumo, Deus disse que iria punir, essa é a resposta de Deus à queixa de Abacuque. Como é que o Senhor permite que um povo ímpio seja instrumento teu, ou como é que o Senhor usa um povo ímpio como instrumento da tua justiça? A resposta de Deus é que Deus iria punir os caldeus por sua vez. Eles agora seriam o chicote de Deus para as nações. Mas Deus então, no tempo certo, haveria de dar o castigo deles, pelas suas próprias impiedades, violência, crueldade, idolatria e arrogância, que é o conteúdo de todo o capítulo 2, do qual nós veremos apenas a primeira parte hoje. Vamos examinar então a resposta de Deus a Abacuque, como é que ele respondeu à queixa do profeta e qual a atitude que ele queria que Abacuque tomasse diante da sua resposta. Lembrando que esse ponto aqui, ele é bem atual. Nós por vezes perguntamos ou questionamos a justiça de Deus, não porque queremos ser rebeldes contra Deus ou maliciosos contra o nosso Deus, mas porque nós não entendemos, que era o caso aqui do profeta Abacuque. Não são poucos aqueles crentes que, com frequência, por não entenderem os desígnios de Deus, se enchem de dúvidas e questionamentos a respeito dos caminhos do Senhor. Aqui, Abacuque é ensinado por Deus como ele deveria reagir diante daquela situação, e minha expectativa é que, ao expormos isso, você também seja abençoado com a resposta de Deus, como também Abacuque foi. Primeiro, Deus determina que Abacuque escreva a visão que ele deu a Abacuque, a resposta foi dada numa visão. Está aí no verso 2, ele diz assim: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Deus mandou que Abacuque registrasse a visão que ele lhe deu em resposta ao seu questionamento. Teria que ser de uma forma bem legível, fácil de ler, em tábuas. A ideia é de que aquilo tinha que ficar gravado durante bastante tempo. Os pergaminhos que eram normalmente usados para se escrever coisas naquela época se deterioravam rapidamente com o tempo. Então, gravar em tábuas quer dizer grave, porque isso aqui vai servir para outras gerações. E também que gravasse em letras grandes, torna bem legível, para que possa ser lido até por quem passa correndo. A ideia é que Abacuque pegasse a visão que Deus lhe deu, pegasse tábuas e encravasse ali, gravasse ali, fizesse uma obra de escritor ali, de uma forma tão grande as letras e as tábuas, que até uma pessoa que passasse correndo poderia olhar e ler aquilo que estava escrito. O que nós temos aqui é o primeiro outdoor de que se tem notícia, não é? A visão deveria ser escrita de uma maneira legível e com letras tão grandes que até uma pessoa que passasse correndo poderia entender. O alvo de Deus é que ninguém pudesse reclamar, se queixar ou dizer que não sabia quando o juízo viesse, quando as coisas acontecessem. Deus quer que fique gravada a sua profecia, a sua palavra, para que a sua veracidade seja verificada, que é o que está aqui no verso 3. A razão pela qual Deus mandou que Abacuque escrevesse daquela maneira tão
tão radical, por assim dizer, é porque a visão que ele deu a Abacuque, o conteúdo da visão, que era o castigo dos caldeus, ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Esse castigo que viria sobre o rei Nabucodonosor e que Deus mostrou a Abacuque na visão, era alguma coisa ainda futura. O tempo deles estava chegando, mas ainda não era naquela época, não seria durante o tempo de vida de Abacuque, nem no tempo de vida da sua geração. Mas apesar de demorada, a visão não falharia. Deus haveria de executar o que ele mostrou a Abacuque no tempo certo. O que Abacuque deveria fazer era preservar aquela profecia até que ela se demonstrasse historicamente. Por isso é que Deus queria que ficasse registrado, para que quando se cumprisse o castigo sobre os caldeus, que ele revelou a Abacuque, ficasse claro que Abacuque era de fato um profeta de Deus, que Deus pode demorar, mas que afinal ele cumpre tudo o que ele prometeu, e que os escritos dos profetas são fiéis e verdadeiros e inerrantes. O que nós temos aqui diante de nós é uma visão ou o processo pelo qual a Bíblia foi escrita, que o Antigo Testamento foi escrito. Deus dava uma visão ao profeta e o profeta escrevia aquilo. E aquilo ficava registrado para todas as gerações. É dessa forma que a palavra de Deus nos foi dada. Esses homens, como Abacuque, que Deus levantou, eles foram inspirados por Deus para registrar aquilo que Deus lhes mostrava. E é claro que esse processo já findou. Nós não temos mais profetas canônicos, escriturísticos, como Abacuque, por exemplo, Isaías, Daniel, Ezequiel. Essa fase já passou, uma vez que as escrituras do Antigo Testamento, elas já foram completadas, e no Novo Testamento, os apóstolos é quem tiveram essa função, eles e os seus seguidores, o círculo mais próximo, o círculo apostólico, a quem Deus deu esse privilégio de inspirar para que pudessem registrar a visão de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus para a sua igreja. Por isso que Deus mandou, voltando aqui para Abacuque, que ele registrasse de uma maneira muito clara, E agora vem a atitude que Deus queria que Abacuque tivesse com relação à visão, uma vez que não era uma coisa que haveria de se cumprir na época de Abacuque, mas ainda no futuro. Diz aí no final do verso 3, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Certamente virá e não tardará. Abacuque deveria esperar que Deus cumprisse a sua promessa, deveria esperar o tempo de Deus, porque com certeza aquele tempo viria e não tardaria. Essa é a resposta que Deus dá ao profeta. A pergunta, lembrando, por que é que o Senhor usa um ímpio como o rei Nabucodonosor como instrumento teu para fazer justiça aqui nesse mundo? Resposta de Deus: eu também vou punir esse ímpio no tempo certo, Abacuque. Por enquanto, eu sei que você queria que eu fizesse justiça sobre Nabucodonosor, mas aguarde, porque o tempo dele vai chegar. E é tão certo que isso vai acontecer, que eu quero que você escreva de maneira bem legível, para que todos possam ver que eu antecipei o que é que haveria de acontecer, e que você, pela fé, aguarde esse momento que haverá de chegar. E agora vamos para a visão propriamente dita, porque até aqui é um preparativo, Deus preparando Abacuque para a visão que ele daria sobre os caldeus. A visão é essa, que Deus conhecia o coração de Nabucodonosor, rei dos caldeus, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a referência aqui é ao rei Nabucodonosor. A sua alma não é reta nele. Duas coisas que Deus diz aqui a respeito de Nabucodonosor. A alma dele está orgulhosa, envaidecida por todas as conquistas, por todos os reinos que ele obteve pela força militar e pela sua estratégia. Ele está orgulhoso disso. E segundo, a sua alma não é reta nele, ou seja, os seus desejos não são bons. Ele é ávido de poder.
e para obter o mundo, ele está cometendo crueldade contra as nações. Deus conhecia o coração de Nabucodonosor, Deus já tinha julgado o coração de Nabucodonosor, e no tempo certo Deus haveria de trazer o juízo sobre o reino dos caldeus e sobre Babilônia. Abacuque deveria esperar isso pela fé, que é o próximo ponto de Deus. Veja aqui o final do verso 4. Ele diz assim: a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Alguns consideram que essa é a passagem mais importante de todo o livro do profeta Abacuque. O justo aqui é aquele que teme a Deus, como Abacuque e muitos judeus fiéis que haviam em Judá e que, juntamente com o profeta, tremiam e temiam diante da palavra de Deus e da invasão que haveria de acontecer, trazendo grande destruição para a nação. Eles deveriam viver pela fé. O justo viverá pela sua fé. Eles deveriam viver pela fé nas promessas de Deus, de que Deus está no controle e que Deus haveria de exercer justiça. E não viver cheios de temor e medo diante do poderio e da arrogância do rei Nabucodonosor. Essa frase é tão importante: o justo viverá pela fé, isso é, pela confiança na palavra de Deus, que ela é citada 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, na abertura dessa carta maravilhosa, onde ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. E aí ele cita Abacuque: o justo viverá por fé. Também em Gálatas capítulo 3, verso 11, Paulo cita mais uma vez Abacuque 2:4. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque, abre aspas, o justo viverá pela fé. Fecha aspas. Palavras do profeta Abacuque. E o autor de Hebreus, no capítulo 10, 37 a 38, ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. O sentido em que os autores neotestamentários usaram a passagem de Abacuque é o mesmo sentido em que a frase é usada no livro do profeta, que é esse: aquele que é justo, ou seja, aquele que é crente, temente a Deus e que foi justificado pela fé, ele viverá aqui nesse mundo mediante a confiança nas promessas de Deus. No caso de Abacuque, as promessas de que Deus haveria de, no tempo certo, punir toda a impiedade dos caldeus e do rei Nabucodonosor. No caso do Novo Testamento, o justo, o que foi justificado pela fé, ele vive na confiança de Deus com relação às promessas da vida eterna, à vinda de Cristo e à ressurreição dos mortos. Em ambos os casos, quer no caso de Abacuque, quer no nosso caso, viver pela fé é viver aguardando o tempo de Deus em que ele vai cumprir todas estas promessas. O contrário disso seria viver por obras, por mérito, baseados na nossa confiança própria, na nossa autonomia, que certamente só vai nos levar para longe de Deus e para a perdição. Mas o justo viverá pela sua fé. Ele vai viver aqui nesse mundo em plena confiança nas promessas de Deus, de que Deus haverá de perdoá-lo, Deus haverá de levá-lo para o seu reino celestial e lhe dar a vida eterna no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, com corpos ressurretos, glorificados e imortais. Nós vivemos aqui nesse mundo pela fé nessas promessas, por isso nós não nos abalamos, nós não perdemos o ânimo, mesmo diante de pandemias como essa, de catástrofes como essas e de outras provações e dificuldades que já vieram e que virão depois dessa passar, se for a vontade do nosso Deus. Voltando agora para a visão que Deus deu a Abacuque, nela Deus mostra que já havia julgado o imperador. Verso 5 ele diz assim: assim como o vinho é enganoso, também o arrogante, que é Nabucodonosor, não se contém.
O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Olha o que Deus diz aqui a Abacuque com respeito a Nabucodonosor. Ele já tinha dito que Nabucodonosor era arrogante e orgulhoso por conta das suas conquistas, já tinha dito que a alma dele não era reta, suas intenções eram perversas, seus desejos eram maus. Também agora ele vai dizer que ele é um arrogante que não se contém. Ele é um arrogante sem domínio próprio, e é usada aqui a figura, uma alegoria, uma comparação, que ele é enganoso como o vinho. Enganoso como o vinho. Deus aqui está se referindo ao fato de que o vinho traz uma alegria enganosa, porque depois que os seus efeitos passam, vem a ressaca, vem a ressaca. Assim também seriam as riquezas e o poder de Nabucodonosor. Logo haveriam de passar como o efeito do vinho. É tudo ilusório. E também Deus diz que a ganância de Nabucodonosor é semelhante à sepultura e à morte. A morte e a sepultura nunca se fartam, sempre estão com a boca aberta para receber mais. Essa é a figura que é usada aqui com relação a esse apetite do Nabucodonosor por dominar todos os reinos. Final do verso 5, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos como seus vassalos, como seus como seus dominados, e como parte do seu reino que cada vez ia ficando maior. Contudo, um dia, essas nações que agora estavam sendo conquistadas e dominadas pelo rei Nabucodonosor, inclusive Judá, que seria próxima, um dia essas nações vão zombar do rei Nabucodonosor diante da sua queda e da sua ruína que Deus haveria de trazer, que é o verso 6. Não é fato, ainda não era futuro, mas Deus pode falar de coisas futuras como se fossem fatos, porque aquilo que ele determinou certamente haverá de acontecer. Não é fato que todos esses povos que foram conquistados por Babilônia, proferirão contra ele, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, um provérbio, um dito em tom de zombaria. Um dia aquelas nações que foram conquistadas, que foram dominadas, que foram cruelmente destruídas pelo rei Nabucodonosor, levantariam um provérbio, um dito zombeteiro contra Nabucodonosor, que é o conteúdo do restante do capítulo 2 e que nós veremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir, os 5 ais contra os caldeus, que faz parte essencial dessa visão que Deus deu ao profeta Abacuque. Um dia, Deus diz a Abacuque, essas nações que estão sendo conquistadas pelo rei Nabucodonosor, e mesmo a nação de Judá que vai ser conquistada, meu povo vai ser conquistado sim, um dia vão se regozijar com a queda do ímpio rei da Babilônia e vão proferir provérbios de zombaria sobre ele, porque agora chegou a vez dele, agora é ele que cai, é ele que é arruinado, é ele que é lançado em terra pelo poder do Todo-Poderoso. É isso que nós veremos, queridos, mercê de Deus, na próxima segunda-feira. Deixe-me concluir com algumas aplicações aqui para nós, coisas que nós podemos aprender do que acabamos de ver. Primeiro, nós aprendemos mais uma vez que as palavras de Deus são verdadeiras e que a verdadeira profecia sempre se cumpre. Aliás, esse é o teste do profeta no Antigo Testamento, que aquilo que ele diz se cumpre. Não é uma questão se os seus ouvintes têm fé, porque tem muito profeta hoje que fala alguma coisa e não acontece, aí ele diz, é porque as pessoas não tiveram fé. Não tem nada aqui a ver com a fé de Abacuque ou com a fé da nação de Israel. Deus está dizendo que ele haveria de pôr a sua mão em juízo contra o rei dos caldeus.
E isso aconteceu no ano 538, cerca de 50 ou 60 anos depois do profeta Abacuque. A Babilônia foi derrotada, ela foi tomada e derrotada pelos persas no ano 538, bem depois do tempo de Abacuque e dos seus contemporâneos, porque a palavra de Deus é verdadeira. Não siga profeta, não siga gente que diz que tem uma palavra de Deus, mas que não cumpre, e quando não se cumpre, coloca a culpa no povo, dizendo que foi falta de fé no povo, falta de confiança no povo. Porque se é de Deus, independe se você crê ou não, Deus haverá de cumprir exatamente como ele disse que haveria de fazer. O que Deus queria é que os judeus vivessem confiando e aguardando o cumprimento dessa promessa que haveria de vir exatamente como Deus disse que haveria de vir. Segunda lição aqui é que Deus pune os ímpios, ainda que ele use as ações dos ímpios como meio pelo qual ele executa seus planos. Na sua sabedoria, Deus concebeu a humanidade e a história da humanidade de tal maneira que até mesmo os atos dos ímpios colaboram no final para o seu propósito. Só que Deus faz isso de uma forma em que ele não pode ser considerado como o autor do mal e nem dos pecados cometidos pelos ímpios. Tanto é que aqui na Bíblia, o tempo todo, Deus está punindo os ímpios, mesmo quando eles, através de suas impiedades, cumprem o propósito de Deus. Como é o caso aqui. O ímpio rei da Babilônia, na sua ganância, na sua voracidade por poder, ele estava avançando sobre o mundo do Antigo Oriente, conquistando nação após nação, fazendo prisioneiros, matando homens e mulheres, saqueando todas aquelas terras, e agora avançava contra Judá, que haveria também de sofrer nas mãos desse rei. Entretanto, Deus diz que puniria o rei Nabucodonosor. Tudo aquilo que ele fez, Deus estava usando. Quando Nabucodonosor estava dominando aquelas nações pagãs ali ao redor da bacia do mar Mediterrâneo, Deus estava executando juízo contra aquelas nações, que eram nações ímpias, idólatras, imorais, que não queriam saber do verdadeiro Deus. Então Deus estava punindo através de Nabucodonosor. Mas agora ia chegar também a hora de punir o rei Nabucodonosor. E é isso que Deus faz, ele responsabiliza cada ímpio por suas ações e haverá de punir todas elas, e essa punição pode ocorrer aqui no mundo, aqui nesse mundo, na história desse mundo, ou Deus pode deixar reservado para o dia do juízo, o dia do ajuste de contas. E aqui me leva ao meu terceiro ponto. Deus tem um dia em que ele haverá de punir todo o mal. E essa é a resposta de Deus ao profeta Abacuque. O mal vai acontecer, o desastre virá sobre você e sobre seu povo, mas eu haverei de punir o ímpio através de quem eu realizei esse propósito. Um dia a justiça será feita, um dia todo pecado receberá sua justa recompensa e retribuição. Mas isso é um tempo futuro, aguarde pela fé até que isso aconteça. E esse é o meu terceiro ponto. O meu quarto ponto de conclusão, que o justo viverá pela fé nas promessas de Deus. Essas promessas podem demorar, mas elas são seguras e certas. Deus prometeu a vinda do Senhor Jesus para acabar a história desse mundo como nós o conhecemos e introduzir um novo mundo, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, onde nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, gozando a vida eterna de eternidade e eternidade. Entretanto, essa promessa ainda é futura, mas nós devemos viver aqui em confiança de que todas elas haverão de se cumprir. É isso que significa viver pela fé. Ainda que no mundo presente nós passemos por tantas aflições, por tantas tribulações, mas isso não é nada comparado com a glória que haverá de vir. Isso deve nos encorajar e fortalecer diante da catástrofe que nós estamos passando agora com essa pandemia. Querido, confie nas promessas de Deus que estão aqui registradas na Escritura Sagrada. Nenhuma delas haverá de cair, todas elas são fiéis e verdadeiras. Veja como a palavra que ele deu a Abacuque se cumpriu exatamente.
Nosso Deus prometeu estar conosco e nos livrar para o seu reino, prometeu nos perdoar, justificar, receber como filhos e nos dar a vida eterna. Aguardemos então em fé o dia em que Deus haverá de triunfar contra os seus inimigos, através do Senhor Jesus Cristo, que já ressuscitou dos mortos, para que essa vitória pudesse um dia ser celebrada na história, ser celebrada aqui diante de nós. Eu quero orar com você agora, no final dessa palavra, esperando que ela seja usada por Deus para seu conforto e para o seu fortalecimento. Oremos. Senhor, Tu és fiel e Tua palavra é verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não haverá de passar. Tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor disse, através dos profetas e dos apóstolos, aconteceu e haverá de acontecer exatamente como escrito. Nós te damos graças porque te aprouve revelar o segredo da Tua vontade aos Teus servos através das Escrituras. Nos ajuda a tê-las como regra de fé e prática, como um luzeiro seguro no meio desse mundo tenebroso. Eu oro, Senhor, que o Senhor nos conforte, nos console quando meditamos no mundo vindouro que o Senhor prometeu para nós. E assim nos consolamos enquanto vivemos no tempo presente, debaixo do pecado, debaixo do sofrimento, da dor e dos males. Eu oro pelos sofridos, por aqueles irmãos que estão passando necessidade, enfrentando grandes dificuldades. Eu oro também, Senhor, por todos aqueles, Teu povo, que tem vivido esse momento de isolamento social, que o Senhor dê paciência, sanidade, tranquilidade, ânimo. E, Senhor, abrevia esses dias para que nós possamos suportar. Tem misericórdia dessa nossa nação tão querida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Enquanto as perguntas estão chegando, eu quero dar um ou dois avisos para vocês, agradecendo já a sua participação. Lembrando que amanhã começamos o nosso congresso online, a igreja depois da pandemia, a igreja pós-pandemia, começando às 19h30 no canal de YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. As inscrições são absolutamente grátis, nós já temos mais de 6.000 pessoas inscritas. Nós queremos inscrições porque nós iremos fazer sorteio de livros e de outros prêmios no decorrer do congresso, que vai até sexta-feira, terminando com a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes e um bate-papo com os 4 palestrantes, além do reverendo Hernandes, Paulo Júnior, Franklin Ferreira e esse que vos fala. Então, você pode já, inclusive, mandar perguntas para o encontro de sexta-feira, quando nós estaremos, juntamente com os demais palestrantes, respondendo as perguntas que vocês enviarem. É um evento beneficente e nós estaremos exibindo um QR Code para que você possa generosamente contribuir para várias entidades de caridade, entidades beneficentes, que com certeza estão passando por momentos difíceis e precisam da nossa generosidade. Lembrando também que todo domingo, às 9h da manhã e às 18h, nós temos transmissão aqui da nossa igreja das pregações da nossa equipe pastoral. E você já se prepare, se organize com sua família para participar e celebrar o culto doméstico em sua casa, aproveitando a transmissão da pregação da Palavra de Deus. Nós vamos agora para as perguntas. Espero que vocês tenham maneirado hoje. Muito bem. Está aqui uma pergunta da Alcione Pessoa. Podemos usar esta oração de Abacuque nos dias de hoje? Com certeza, Alcione. Tudo que nós temos na Bíblia serve de modelo, de orientação para nós, guardadas as devidas proporções. Eu creio que a oração que você pergunta aqui, ou que você faz referência, é a queixa de Abacuque no capítulo 1, quando ele diz, ele pergunta a Deus por que o Senhor tolera a opressão, por que o Senhor tolera os traidores e se cala quando os perversos cometem as suas perversidades. Sim, nós podemos fazer a mesma pergunta a Deus. Deus, até quando o Senhor vai
permitir que os maus dominem? Até quando o Senhor vai permitir que os corruptos continuem fazendo suas corrupções e assim por diante? Nós podemos clamar a Deus para que Ele exerça justiça aqui nesse mundo, com certeza. O Nelceli Santos diz assim: quando pedimos uma orientação de Deus sobre alguma situação de vida e Ele não responde, e a decisão precisa ser tomada de qualquer forma, como proceder à luz da palavra de Deus? Eu creio que, Nelceli, Deus já nos deu informações suficientes na Bíblia para que nós possamos tomar decisões. Assim, então, vamos imaginar, de repente chega uma moça para você, não é, desimpedido. Vamos imaginar, não sei qual é a sua situação, mas vamos imaginar que você seja solteiro e desimpedido, apenas como ilustração. E chega uma moça para você que não é crente, e ela diz assim, ela não é crente, ela não teme a Deus, na verdade ela tem outros caminhos, ela diz: olha, eu estou interessado em você, você quer casar comigo? Você não precisa nem orar a Deus para perguntar se é a vontade de Deus que você case com aquela moça, porque a palavra de Deus já nos orienta, em muitos lugares, de que o crente deve casar com crente e não com descrente. Então, tem muitas orientações da Bíblia, bem gerais, que já nos ajudam a tomar uma decisão, fazer uma escolha, sem que haja necessidade de a gente pedir a Deus uma revelação específica. Então, imagine uma moça que ela vai comprar um vestido e ela chegou na loja e ficou na dúvida, não é? Ela tem ali vestidos bonitos e tem um lá que é bem decotado, bem curto, mas muito bonito. Ela não precisa orar a Deus pedindo assim: Deus, me dá uma revelação se eu compro esse vestido ou esse aqui que é mais discreto, porque Deus já mostrou na Bíblia que as mulheres têm, e os homens também, se ataviar com modéstia, sem provocação. Entende o que eu estou dizendo? Então, a Bíblia já tem muitas orientações que nos ajudam a tomar decisões, sem que seja preciso uma revelação particular de Deus sobre determinado assunto. Helena Almeida pergunta até que ponto podemos fazer algum questionamento a Deus sem que isso se configure em descrença no poder e na presciência de todas as coisas do Senhor Deus. Olha, todo crente verdadeiro, ele vai ter um momento de questionamento, ele vai ter um momento de dúvida, momento de perplexidade a respeito de alguma coisa. E o fato de que só o fato dele levar isso a Deus, só o fato dele questionar isso diante de Deus, já mostra que sua fé é verdadeira. Porque uma pessoa que realmente no fundo do seu coração desconfia de Deus e não tem fé, quando ela passa por uma crise dessa, a última pessoa com quem ela vai conversar é com Deus. Mas o crente verdadeiro, no meio de uma crise existencial, uma crise de fé, uma crise doutrinária, ele recorre a Deus, como Abacuque está fazendo. Abacuque é o exemplo do crente. Passa por crise, não compreende certas coisas, mas ele não abandona Deus, ele não larga Deus. Ele ora, ele insiste, aguarda, fica na torre de vigia esperando a resposta de Deus. André Martins: assim como o ímpio cai na armadilha de se orgulhar na própria força, também um temente a Deus pode cair na armadilha de se orgulhar das bênçãos que o Senhor derrama através do seu ministério? Claro, né? O orgulho é uma coisa que atinge tanto o descrente como o crente também, a vaidade, não é? A arrogância. Aqui é bom lembrar aquela passagem de Paulo na segunda carta dele aos Coríntios: o que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Então, tudo que nós temos vem da parte de Deus. Por isso, nós não podemos nos gloriar. Se Deus abençoa o meu ministério, se Deus abençoa a minha pregação, se através de mim as pessoas são alcançadas e convertidas, tudo isso é a graça de Deus. Eu devo saber que eu sou um pecador, que eu sou indigno, e se algum bem acontece através de mim, é apesar de mim, é somente pela graça do nosso Deus. Patrícia Damasceno: como Deus responde nossas orações nos dias atuais? Olha, não há um referencial ou não há um modelo padrão de Deus responder. Ele responde de acordo com o que cada um pode atender. Deixa eu dar uma ilustração. Quando eu me converti, há cerca de 40 anos atrás, eu era um novo convertido, extremamente zeloso, extremamente ansioso pelas coisas de Deus, sedento da palavra de Deus.
E eu orava e eu perguntava a Deus o que é que Ele queria da minha vida. Eu me lembro de várias vezes em que eu abri a Bíblia e de repente aquela passagem, uma passagem saltou aos meus olhos, a passagem gritou, não é como se fosse assim, ela como que disse assim, olha para mim, me pegou e me puxou para ela. Deus falou claramente por aquela passagem, era como se eu estivesse ouvindo a própria voz de Deus. E isso aconteceu várias vezes durante o meu tempo de novo convertido. À medida que os anos foram passando e eu fui conhecendo a Bíblia, o conteúdo da Bíblia, entendendo o progresso da história da revelação, esse tipo de experiência foi se tornando cada vez mais raro, uma vez que Deus não precisava mais me tratar assim de maneira tão direta, uma vez que eu já conheço os princípios da palavra de Deus e eu mais ou menos entendo como Deus funciona, né, bem limitado dentro daquilo que Ele nos revelou, e eu sei como é que Deus espera que eu reaja em determinadas situações. Então hoje eu leio minha Bíblia, e leio toda ela orando, geralmente eu gosto de fazer isso, ler a Bíblia e orando, sentindo a palavra de Deus, orando a cada versículo, e é um tempo maravilhoso, mas aquele tempo assim de que praticamente todo dia, né, tinha um versículo que pulava em cima de mim, me agarrava, gritava, me dizendo assim, me ouça, me leia. Esse tempo aí já passou, embora ocasionalmente isso ainda possa acontecer. Então, dependendo da maturidade, dependendo do tempo, dependendo do conhecimento da pessoa, Deus irá responder às orações de acordo com a pessoa. Deus sabe falar numa linguagem que todos nós podemos entender. Agora vamos para a última pergunta aqui. Isaac dos Santos, como entender, aceitar e descansar com o silêncio de Deus? Isaac, eu te digo que essa é a maior provação de todas. De todas as provações, a que mais nos incomoda é o silêncio de Deus. É a gente orar, a gente suplicar, a gente esperar e parece que Deus não responde. O silêncio de Deus pode ser interpretado de muitas maneiras. Pode ser simplesmente Ele dizendo, aguarde, eu estou testando a sua fé, eu vou responder da forma correta. Ou pode ser simplesmente Deus dizendo, reexamine a sua oração, sonde os seus motivos, veja o que é que você está pedindo. Ou então Ele pode simplesmente estar dizendo, não. A melhor coisa diante do silêncio de Deus é perseverar na oração, examinar o nosso coração e aguardar o desenrolar dos fatos. Porque de uma forma ou de outra, Deus vai nos responder. Ele sempre nos responde. E aí nós temos que aguardar o tempo dele. Amém? Muito obrigado a todos vocês pela sua audiência a mais uma edição do Expondo as Escrituras. Na próxima segunda-feira estaremos de volta para ver o provérbio que as nações levantariam contra o rei dos caldeus, os 5 ais contra os caldeus. Deus abençoe você. Até segunda-feira.